Eu, Está sendo gravado. Pronto. Obrigada, Clayton. Inicialmente, querendo agradecer, né, aos convidados, professores, né, doutores, né, doutor Clayton Kunz, que é da Carolina, e o professor doutor José Ayron, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Queremos agradecer também aqueles que estão conosco, assistindo, né, esse momento, e queremos também passar algumas recomendações. A primeira, César, é que você tem de 10 a 15 minutos para fazer a exposição. Logo após a sua exposição, a gente passa a palavra para um dos professores da banca e, de praxe, a gente sempre passa para o convidado externo. Então, quem fala primeiro é o doutor José Ayron, e você tem um momento para fazer as reações, e logo em seguida nós passamos a palavra ao professor Dr. Clayton, que também fará as suas contribuições, as suas apreciações. Então, declaro aberta, né, a sessão de apresentação e defesa da banca de dissertação de César Mello. Para esse momento, então, nós vamos orar e eu já passo a palavra para você. Senhor Deus, nós queremos agradecer por esse dia, queremos, ó Pai, que Tu estejas conosco, nos ajude, Senhor, nesse processo avaliativo. Muito obrigada, Senhor, porque de uma maneira especial Tu tens chamado César para um ministério, e um ministério, Senhor, associado às novas tecnologias, e como é que essas novas tecnologias podem impactar, Senhor, a vida da Tua igreja e também, Senhor, o processo formacional. Muito obrigada, Senhor, por tudo isso e porque o Senhor, de uma maneira muito bela, Senhor, nos tem alcançado e nos tem, Senhor, demonstrado, Senhor, a Tua compaixão. Seja, Senhor, com os professores da banca, professor Clayton, professor José Ayron, e nos ajude, Senhor, em todo esse processo, em toda essa caminhada. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, César, é com você. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, especialmente a professora Gleides, que tem sido realmente uma orientadora em todo o processo, né? E, inclusive, com muita, além da dedicação, com muita paciência. Então, eu quero externar aqui o meu agradecimento pessoal à professora Gleides. Bom, eu queria começar a compartilhar os slides. Eu não sei como é que eu faço para... Eu abri aqui meus slides e eu não sei como é que eu faço para que vocês visualizem. É no verdinho. E, embaixo na tela tem o compartilhar tela ou share screen. E no slide é? Não, no Zoom. No Zoom. No Zoom. Então, vamos lá ver. Ai, meu Deus. Compartilhar a tela no verdinho. Então, e aí você precisa escolher o seu, não sei se é PowerPoint, o slide. É PowerPoint. Isso. Aí escolhe qual é e dá compartilhar. Eita, deixa eu ver onde é que está arquivos. Ih, meu Deus, eu tenho que procurar no box. Não, nos arquivos. Ele vai mostrar os arquivos que estão abertos já. Não, nisso não. Deixa a apresentação já aberta, César. Aberto já. Agora deixa eu ver onde é que eu vou encontrar ele. Básico. Ai, meu... Ah, tá aqui, achei. Isso. Shift. Aí. Entrou. Compartilhar. Isso. Acho que sim. Aparece. Pronto. Eu estou escrevendo sobre tecnologia, mas não manjo muito de tecnologia. Eita, peraí, deixa eu colocar essas telas para outro local. Porque senão vai aparecer
Ai, meu Deus, deixa eu ver se aqui... Está aparecendo direitinho o seu slide aí. Mas acontece que eu estou vendo a frase pela metade, eu tenho que tirar as figuras. Talvez aqui, tá bom. Bom, vamos dar início, né? O título do trabalho é o impacto da internet no processo de comunicação e ensino e o espaço da igreja. Não passa? Ih, não está passando. Até aqui. O objetivo geral do trabalho é demonstrar como o uso dos recursos tecnológicos pode impactar a comunicação do evangelho por meio do ensino bíblico no contexto da rede internet. O problema é de que maneira os recursos tecnológicos, está cortado aqui, aplicados no processo de comunicação do evangelho por meio do ensino bíblico, sem descaracterizar a mensagem e, ao mesmo tempo, possibilitar a sua disseminação de maneira significativa e informacional. Bom, metodologia da pesquisa, ela está fundamentada nos métodos de pesquisa exploratória, documental, bibliográfica e descritiva, com o objetivo de definir padrões, ideias ou hipóteses na obtenção de informações conclusivas quanto à sua aplicação. Na metodologia da pesquisa, nessa investigação, objetiva-se entender como será a missão da igreja e sua interação com a rede internet. Síntese do trabalho é uma proposta pedagógica didática que apresenta dinamismo por trás de uma sala de aula, de uma sala onde o conceito estrutural, projetado a partir das novas tecnologias de comunicação e a inteligência artificial, com as quais utiliza o mecanismo de aprendizado, que são as máquinas de aprendizado conhecidas como machine learning. Bom, síntese do primeiro capítulo. Primeiro capítulo, eu faço uma descrição, uma revisão histórica sobre o que é a internet, o que é o ciberespaço, o que é a cybercultura, o conflito entre duas gerações, entre a geração digital e a minha geração, que é uma geração do século passado. Então, há sempre um conflito. Em seguida, eu trato das tecnologias de comunicação, né, e como desenvolvimento da inteligência artificial, fazendo uso da inteligência artificial no processo formacional, principalmente objetivando a formação de nova liderança dentro do âmago da igreja, dentro da igreja. Formar uma boa liderança, e essa liderança, uma nova liderança, ela irá fortalecer o corpo de Cristo, né? E, obviamente, a gente vai utilizar o modelo preditivo em tomada de EAD, educação à distância. Mas, no terceiro capítulo, eu vou mostrar exatamente o que vem a ser o modelo preditivo e como a gente pode utilizar de modelo preditivo para estruturar um novo conceito de ensino da palavra de Deus, né? Outro tópico a ser que foi avaliado e descrito no trabalho foi a relação do uso da internet no contexto da igreja. O segundo capítulo está o coração propriamente dito do trabalho, usando a igreja como protagonista, a igreja mãe, a igreja que vai acolher os seus membros, né, diante de um mundo tenebroso. E nós vamos avaliar, foi avaliado na dissertação, a missão formativa da igreja e a sua interação com as estações digital e internet. O que vem a ser estação digital? Vou explicar mais à frente o que vem a ser estação digital, que isso é uma coisa a ser implementada na igreja local. A influência da igreja e da família na formação gerencial,
no espaço significativo de ensino e formação em relação à escola bíblica e à tecnologia. A ênfase também desse capítulo está no cyber room, ou estações digitais, né? O uso da tecnologia para a educação cristã, promovendo conteúdo na igreja, no apoio à família, na formação de liderança. A ideia da cyber-igreja não é a substituição da igreja física em uma igreja virtual, nem tampouco criar uma possibilidade de transferir a mensagem do evangelho para um mediador, e esse mediador ser o computador. Não é essa a ênfase, não é essa a ideia. O Cyber-1, ou as estações digitais, né? Isso aí é um conceito que eu idealizei e coloquei na dissertação, é que a igreja transforme o seu espaço físico interno, aquele espaço físico que já existe nas salas, nas escolas dominicais, e coloque uma arquitetura amigável com a juventude, com a cybercultura atual. Então, são pequenas modificações de estrutura arquitetônica que a igreja terá que fazer, né, dentro dessa proposta, e, obviamente, além disso, a igreja ela vai ter que colocar somente ali um dedicado, um link de como hoje a gente já tem a tecnologia de 5G, então colocar a internet de alta performance, onde os frequentadores, os membros das igrejas, ele já leva o seu aparelho de celular, e nesse aparelho de celular será criado todo um conteúdo de formação cristã, né? As pessoas estão nas cidades, e o que eu vejo é o seguinte: as igrejas elas estão localizadas nos pontos centrais de cada cidade, na área urbana, no metro quadrado mais caro. E essa igreja ela fica fechada durante toda a semana e só aberta somente aos sábados, aos domingos, para o seu culto. E toda semana essa igreja fica fechada. Ela poderia ser aproveitada no horário comercial, de manhã e de tarde, dentro do expediente habitual, para a formação do seu povo. Então, seria dar uma estrutura maior ao povo cristão, basicamente ao povo cristão, usando o cyberespaço, usando o Cyber-1, usando a estação digital para a formação cristã dentro, inclusive, dentro da sua igreja. Então, a igreja como protagonista desse trabalho, né? Esse material já existe, o que falta somente é colocar uma estrutura digital para dar formação a essa pessoa, a esses membros. O terceiro capítulo é a formação, esse terceiro capítulo está na formação da liderança cristã. Eu vejo uma grande dificuldade, pelo menos na igreja que eu participo, as próximas gerações. Como é que nós vamos deixar a próxima geração? Essa geração tem trabalhado, essa geração tem sido promotora de mensagem, de evangelismo, de vários trabalhos, mas há necessidade de se formar novos líderes, jovens líderes, e nós temos uma ferramenta excelente que essa ferramenta excelente que é a internet, e a gente tem que usar esse cyberespaço que está à nossa disposição, né? Através, inclusive, das novas tecnologias, como o metaverso, que é uma estrutura muito antiga, de aproximadamente 20 anos, e somente agora é que o Facebook está usando para entretenimento. Mas o metaverso ele foi criado anteriormente para promover a educação, né? Então, basicamente, o terceiro capítulo eu formo na estrutura da liderança, né? Liderança cristã, utilizando-se as tecnologias, modelo preditivo, a tecnologia 5G e seus benefícios, a prática educativa formacional e a formação de liderança e gestão em ambiente TIC, né? Ambiente de tecnologia de comunicação, né? A relevância da análise preditiva para a pregação do evangelho. Então, o que vem a ser
a análise preditiva? O Gardner ele propôs esse modelo, também é um modelo antigo, isso não é coisa nova, né? E ele propôs a análise preditiva, o modelo preditivo, em 4 estágios. O estágio passado, presente e futuro. Então, o que você, no passado, todas as pessoas que entram na internet, que entram no seu smartphone, ele vai começar a colher informações. Então, nós fazemos essa análise do passado, você vai fazer uma avaliação do que aconteceu no passado. Depois, por que aconteceu aquilo? É uma análise de diagnóstico. O terceiro estágio será a análise preditiva, propriamente dita, o que vai acontecer, você pode prever o que aquele usuário vai fazer no futuro e, obviamente, se você tem esses dados catalogados, isso tudo feito em máquinas inteligentes, utilizando inteligência artificial, como acontecer? Então, você pode direcionar o que aquele aluno ele vai aprender, avaliar quais são as suas dificuldades, interagir procurando consertar a sua dificuldade. Então, isso vem a ser análise preditiva, que não dá, o tempo é muito curto, não dá para entrar no âmago dessa análise, desse conceito, mas esse conceito já existe hoje, utilizado largamente no comércio. Você vai no Amazon fazer uma compra, basta você comprar uma coisa, basta você entrar no site para ver um produto, no outro dia, no mesmo dia já está uma série de mensagens de propaganda em cima daquilo que você aconteceu. Bom, elaborar um software, seria essa a minha proposta para dinamizar o ensino, onde você vai promover um framework. O que é um framework? O framework é um esqueleto de um aplicativo que já existe. Já existem milhares de aplicativos de software de ensino e você vai criar um framework específico para a tua necessidade, onde ele vai suprir a sua necessidade. Então, trabalhar, eu diria como assim, a cereja do bolo. O bolo já existe. O framework vem ser a cereja desse bolo. Será o quebra-cabeça, será a parte do quebra-cabeça que está faltando. E aí você personaliza, você cria um framework personalizando de acordo com a tua necessidade. Se a minha necessidade é formação de liderança, eu vou construir um framework de comunicação do evangelho para formar liderança, ou gestão, ou dentro daquilo da tua necessidade. Hoje, o que é que ocorre? É uma lacuna que o meio cristão ele tem que explorar. Já existe tudo isso. Já existem os cabos de comunicação desde 1800 e alguma coisa, para fazer ligações entre continentes, os cabos de fibra ótica, milhares e milhares e milhares de cabos de fibra ótica, ligando os continentes para a comunicação. E agora, com o advento da tecnologia 5G, somente uma empresa colocou 32.700 estações digitais no espaço, satélites digitais, para a exploração da tecnologia 5G. Então, além dos cabos de intercomunicação em continentes, nós temos uma rede de satélites de comunicação que estão comunicando em tempo real. Né? Somente o dono do Amazon ele está colocando mais de 3.000 estações digitais, onde ele quer levar a comunicação de internet para o ponto mais longínquo da Terra, na África, no Amazonas, em todo canto. Então, nós temos hoje uma cultura que favorece a treinamento de liderança e, obviamente, propagar a mensagem do Evangelho. Agora, a mensagem do Evangelho ela é pessoal, ela é individual. Né? Como eu falei no começo, não é que o computador vai ser o mediador. O ambiente de realidade virtual, estou finalizando o meu trabalho, ele vai trabalhar com o Slother, é um sistema em que integra os mundos virtuais em 3D, desenvolvido e integrados no Second Life. Então, o Second Life ele já existe desde 1999. Então, realidade... E foi lançado no mundo em 2003. Então, o metaverso ele já existe
desde 2003. Somente agora é que o Mark Zuckerman está promovendo os espaços virtuais para entretenimento, mas esse metaverso ele pode ser utilizado para a educação como primariamente. O Second Life é um sistema aberto de educação, está disponível a qualquer pessoa. Eu e você pode pegar esse aplicativo, está disponível aí para quem quiser, e fazer uso dele, e você propõe um framework específico em cima do Second Life e você constrói uma estrutura educacional. Muito obrigado. Eu sei que o tempo é muito curto, não dá para entrar profundamente em cada item, mas isso está tudo escrito. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade e o meu muito obrigado. Obrigada, César, pela exposição e também por atentar, né, com o prazo estipulado para a sua para a sua apresentação, né, e também exposição do tema. Vamos passar, então, a palavra ao primeiro avaliador, Dr. José Ayron, para que ele possa fazer as suas considerações. Obrigado, Gleides, obrigado, César, né, novamente pelo convite, né, sempre um prazer muito especial ver como o trabalho de César cresceu e se estruturou, né, inclusive num tempo tão curto. O trabalho que sempre teve um potencial muito grande, né, eu achei que foi uma percepção, uma sensibilidade muito grande de César, né, na escolha da temática, né? Mas eu entendo, né, nessa produção final que ele encontrou um eixo central, né, algo que agregasse. E aí falando, né, para talvez alguns não tenham acompanhado o trabalho de início, mas César ele estava muito preso na ideia da machine learning e do modelo preditivo no início. E é uma ferramenta importante, mas não é todo o trabalho. E aí algumas partes ficavam um pouco margeadas, e aí eu começo a destacar a escolha do título, né, que César faz, que consegue abranger muito mais, né, e aí sim, né, no meu entendimento, toda a perspectiva do trabalho, né, dando todo o valor e reconhecimento à questão das ferramentas preditivas, mas dentro do contexto das tecnologias, né? Porque o trabalho dele ele fala de espaço, ele fala numa abordagem mais ampla do que só a questão do modelo preditivo. E aí eu gostei porque ele consegue entender, né, a ideia do framework, a ideia de utilizar isso como sendo a cereja do bolo, né? E talvez por isso tanta foco nessa parte, né? E às vezes não falava, o trabalho ele precisa ser discutido como um todo. Eu vou colocar aqui para apresentar, e aí talvez fique mais fácil ir acompanhando as ideias. Vocês estão vendo? Pronto, Sim. e aí eu vou passando aqui, tá certo? Fazendo a discussão, né? Como eu falei, o título ele ficou mais abrangente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele dá a liberdade de não ficar restrito a um único tópico. Isso foi muito interessante, tá, César? Uhum. Foi uma percepção muito interessante, né? E aí eu concordo com o que o título abarca e o que você propõe. O resumo ele está muito bom. Eu adoro o resumo sucinto, né? Porque você, em poucas palavras, você consegue entender o que é o trabalho, por que você propõe, qual a justificativa, e o resumo ele está muito bem escrito nesse sentido, tá? Contudo, alguns pequenos detalhes, tá? Alguns pequenos detalhes. E aí eu começo fazendo essa... e aí é de grafia, eu acho que é de grafia mesmo. Porque, por exemplo, uma frase particular, ela falta atribuir sentido, ou ela pode ser modificada para ela ter sentido em si só, que é por causa da conjunção que, aqui na frase. Olha o que é que tu coloca aqui no resumo já, tá? Os santuários, né, as salas de aula, né, para a Escola Dominical de Estudos Bíblicos, aí que são identificados nesse trabalho como Cyberroom, estação digital, falta complementação. Você usa o que, mas falta complementação.
Se você tirar esse que daí, você só está definindo a sala dominical como sendo esse espaço de Cyber1 estação digital. E aí ela passa a fazer sentido em si só. Tá? Então, ou você tira esse que daqui, ó, e aí a frase faz sentido, ou você complementa a frase, tá? Então, essas salas, né, que são identificadas dessa forma, acontece alguma coisa, né? Eu tenho alguma coisa, alguma atribuição, para poder ela fechar o sentido em si. Isso está no resumo, tá? O resumo, ele propõe o objetivo, né? E aí é o segundo grande acerto do trabalho. Você lê esse, e veja, ele não está nem caracterizado como objetivo, mas você lê e você entende o porquê cada capítulo do trabalho, né? E isso já na qualificação, né? Isso é uma coisa que a gente batia muito. O trabalho ele precisa fazer sentido não só nas partes, mas no todo. E aí essa parte aqui, você praticamente justifica todo o trabalho, tá? E também aparece no resumo. Então, por isso que eu falo que o resumo ele tá tão agradável de se ler. Além da forma de ser sucinta, ele apresenta, ele convence o leitor de toda a estrutura do trabalho, né? Quando você fala aqui, ó, em busca da prática digital para a igreja, né? Traçando um ambiente virtual adequado ao ensino da palavra, aliado ao treinamento e à formação da liderança. Essa dissertação primariamente descreve a grande importância da internet, do cyberespaço, da cybercultura, né? Aí, nessa perspectiva com o ambiente virtual, dá importância ao apoio da família, criando um ambiente de ensino tanto no lar como na igreja, né? Os quais são locais de estudo e transmissão de conteúdo preparado por Deus. A seguir, a associação da igreja no conteúdo, no contexto social, dentro do espaço urbano, quais são lugares estratégicos para a igreja agir. Então, perfeito, você traça cada um dos capítulos interligando eles a um único propósito. Isso é muito importante, isso no resumo, tá? Abrilhanta demais o teu trabalho. Veja, percebe que em azul estão os meus comentários, tá? Em preto está a estrutura do texto de onde eu recortei, e só em vermelho é que estão, talvez, algumas sugestões de correção. Vou mandar esse material para você, tá? Mas o que está aqui, ele não necessariamente são correções, são destaques, tá? Relevantes do trabalho que eu achei importante falar. Mas, tá certo? Ainda no resumo, eu faço uma pequena sugestão. Veja, como eu falei, o resumo está excelente. Eu tenho até medo de fazer sugestão para modificar ele. Mas eu faço um pequeno, como sugestão, que vocês podem ou não aceitar, que é em relação ao modelo preditivo. O modelo preditivo, ele cai no resumo como uma bomba. E veja, quem já leu sobre, entende a relação do modelo preditivo com a questão das tecnologias. Quem está lendo o resumo, necessariamente não. Então, o que é que eu faço, né? O que é que eu coloco aqui, tá? Contudo, no final, apresento o advento do modelo preditivo na administração de estratégias, sem relacioná-la às tecnologias. Então, se fosse possível, a inserção de uma breve frase. E não precisa ser essa aqui, não, tá? Isso aqui é como sugestão. Aí, por exemplo, na perspectiva das tecnologias, o modelo preditivo assume um papel de reconhecer padrões e antecipar necessidades no sentido de orientar buscas, trazendo a possibilidade de se configurar como importante ferramenta também com um propósito educativo. Aí continua. Percebe? Eu apresentei brevemente a relação do modelo preditivo com as tecnologias. Tá? Você faz isso no resto do seu trabalho, mas o resumo é uma apresentação geral do trabalho. Tá? E aí eles precisam realmente estar todas as pecinhas interligadas e eu faço essa sugestão. Tá? Mas coloco aqui, ó, o resumo está muito bom mesmo sem isso, tá? Então aí vocês pensam aí se há necessidade ou não, mas eu acho que ia abrilhantar ainda mais não o trabalho ele não precisa disso, mas a inserção do modelo preditivo no trabalho para quem já leu o resumo, tá? Seguindo, um pequeno erro ortográfico, tá? Um dos poucos que acontece no trabalho, introdução aí, introdução, certo? Tava com um zinho aí, tá? Aí eu coloquei aqui, mas... José Iron, eu consertei isso, todos os. Eu acho que é por conta da versão que ele tem. Pode ser. A senhora corrigiu, é verdade.
E acontece, tá? Sempre passa um detalhezinho. Isso aqui apareceu só porque, como eu fui copiando os trechos, trazendo para cá para poder fazer o diálogo com o texto, em cada momento que eu encontrava, aí ele veio e eu digo, não, mas não vou deixar desse jeito, eu vou ajeitar e eu vou lembrar, mas também eu vou mandar o trabalho em si, que está não só com essa, mas com alguns outros pequenos, tá? Erro ortográfico eu deixei mais para o trabalho em si e não para os comentários. Só veio esse realmente. Aí, novamente, né, achei a introdução muito bem escrita, tá? Muito bem centrada, a forma como ela começa e como ela traz o objetivo em diálogo, né, com o que você traz como sendo o cerne do trabalho. E eu insisto nisso porque, na minha opinião, até a qualificação, o grande problema do trabalho era ele estar muito difuso, tá? Ele estava com todas as ideias presentes, mas faltava um eixo central que interligasse. Eu acho que você conseguiu fazer isso do título aos objetivos, tá? E aí eu trago logo como você começa, né, a ideia da apresentação do trabalho, mostrando, né, a questão do papel da tecnologia como possibilidade. Mais na frente, você, inclusive, quando você faz o capítulo 1, o histórico, você faz, inclusive, uma crítica à tecnologia, que é algo que eu gosto muito também. Tá? As tecnologias não são só possibilidades. E, se eu não me engano, dentro de um aspecto histórico, você usa a palavra da possibilidade de alienação, que é um conceito muito forte, muito utilizado, né? E também muito presente como um dos riscos da questão da autoaprendizagem a partir da tecnologia. Verdade. Não só no âmbito bíblico, mas também no âmbito bíblico, né? As tecnologias, elas informam, mas também elas desinformam. Uhum. Então, eu achei fantástico você trazer ali no capítulo 1 essa questão também, tá? Porque não é só a ferramenta, é o uso dela, o uso orientado dela. Então, depois eu falo isso aqui mais na frente, mas aproveitando já o detalhe, né, de como você aborda com responsabilidade a temática. Faço algumas questões também, tá? Na introdução, na página 14, tudo marcadinho aqui, você usa o termo normais e você ainda coloca entre aspas para mostrar que você está atribuindo um significado próprio a esse termos normais. Então, eu acho que caberia uma nota de rodapé explicando o que você está entendendo como normal. Tá? Mesmo assim, se pensando como senso comum, mas coloque lá o que é que você está diferenciando aí como normal. Uma coisa, tá? Que é muito importante, César, eu acho que talvez seja um dos grandes cuidados em relação ao teu trabalho. Não tira em nada a qualidade do trabalho, tá? E a contribuição que ele pode trazer, mas é um compromisso acadêmico muito importante. Toda vez que você afirma alguma coisa, você precisa referenciar. Se não é fruto do teu próprio trabalho, tá? E é diferente, por exemplo, especulação, produção, reflexão a partir de uma fala, você não precisa referenciar. Está dada a fala, está citado o autor, você está refletindo sobre aquela fala, você tem total liberdade. Mas quando você afirma, tá? E eu trago alguns exemplos, tá? Tentei pegar a grande maioria, não sei se consegui pegar todos, mas a grande maioria está aqui marcado. É importante. E aí eu vou falar, tá? Dentro dessa referência, um cuidado especial, tá? Por exemplo, ó, você fala, pelo fato de a escola e as instituições de formação estarem emergidas em constantes crises e processos de falência, percebe que tu tá entendendo que tu tá descendo pau na escola. Então, cuidado lá. Mas não é você que tá. É alguém na literatura que você leu que está. Então, você precisa trazer, né? Pelo esgotamento do senso de criatividade, pelas doutrinações ideológicas, entre outras realidades. E veja, você fala uma afirmação que é verdade agora, tá? Então, você não só tem que citar a referência, como essa referência ela precisa ser recente. Porque você está trazendo, você está citando, você está se apoiando, tá? Em uma afirmação, né? Que justifica o seu trabalho, mas de uma afirmação que, inclusive, ela é recente e, por isso, é necessária ser vista agora. Então, aqui eu botei, inclusive, fulano, aí eu botei ainda 2000 xx, porque precisa ser uma referência, e não só uma referência
recente, que abalize isso que você está afirmando. Quem está afirmando isso aqui não é César, porque esse não é o fruto da pesquisa de César. Tá? Então, existem referências, você pode... E veja, a referência ela não precisa escrever com essas palavras. Ela precisa concordar com isso, trazer esse mesmo sentido. Tá? Então, não é mexer no texto, mas dizer que autor recente concorda com isso que César está trazendo. Isso acontece muito no texto, tá, César? Em alguns momentos você vai ver aqui que eu trago isso, não vou me deter tanto, mas que eu trago isso daqui. Um detalhe que aparece aqui, ainda na página 14, tá? Veja, você fala, neles os alunos da educação digital, a educação digital, nesse seu contexto, ela não é a finalidade em si. Você não está preparando os alunos para uma educação digital. Você está preparando os alunos por meio de uma educação digital, tá? E aí só a inserção disso aqui vai dar o sentido que você quer atribuir à educação digital dentro do que você está propondo. Às vezes a gente lê e o sentido que aparece na nossa cabeça é exatamente esse, né? Por isso que é importante os outros lerem os trabalhos, né? Porque quando vai ler e você não está tão envolvido no processo de escrita, você consegue perceber e diferenciar isso daí. Percebe que são detalhes bem pequenos, tá? E aí não são problemas ao trabalho em si, tá? Pronto. Na página 15. Ô, César, que é isso? César? Tu estás tentando diminuir o teu trabalho, não faz isso não, tá? Ele chega, constrói toda uma justificativa, uma estrutura do trabalho, aí ele chega e coloca, né? O ideal seria analisar a base de dados gerada na ocorrência, começa falando que ele não conseguiu fazer. Em vez de trazer isso na introdução, joga lá na conclusão e chama de perspectiva. Veja, o seu trabalho está muito bom, independente de ter conseguido fazer isso aqui ou não. Então, isso na introdução dá um peso, né? Estou apresentando o trabalho, estou justificando o trabalho, aí estou dizendo que eu não consegui fazer. Joga lá na conclusão e diz, para além do que foi feito, seria possível uma análise da base de dados gerada na ocorrência de atividades digitais. Você dá uma perspectiva a novas pesquisas, tá? Então, a sugestão que eu faço é isso, tá? Não precisa afirmar o que não foi feito, seria melhor levar lá para a conclusão e chamar isso de perspectiva, do que ainda pode ser feito dentro dessa abordagem. Pronto, um detalhe aqui, que inclusive apareceu na tua apresentação tu já mudou, porque já não tinha 12 porquês, tá? Mas eu ainda acho que, além do segundo porquê que não é necessário, eu sugiro tirar o por trás. Então, por exemplo, porque representa o dinamismo de uma sala de aula. Não precisa falar por trás da sala de aula. Não, está dentro da sala de aula, da própria sala de aula. Então, a sugestão que eu faço também na escrita aqui na página 19. Ainda na página 19, tá certo? Você, de novo, faz afirmações, mas não traz referência. Então, ó, eu vou dizer para você ver a diferença de quando é explicação, tá? De uma referência, e de quando é uma afirmação que não é fruto do trabalho, mas que apoia o trabalho. Aí você fala, ó, existem hoje várias ferramentas administrativas que permitirão catalogar perfis para serem categorizados. Essa divisão realizada por software, né, de gestão, inclusive software aqui está errado, né? Software de gestão, tá? De carteira, né, fornece informações seguras, objetivando seus propósitos. Quem afirma isso, tá, não é César, não é fruto do trabalho de César, da pesquisa. Né? E aí você fala, existem hoje, de novo, uma referência e que ela precisa ser recente. Porque você fala, existem hoje. Tá? E aí existem hoje de 3 anos para cá, pelo menos. Ou tira esse hoje, tá? Existem. E aí é que está dentro desse compromisso com quem você com que você está afirmando, né? Algo que a balize. De uma maneira geral, né? E na página 20 e 21, você traz uma boa caracterização metodológica da pesquisa, isso é muito importante. Você faz todas as descrições necessárias, justificando e discutindo. É outro ponto alto da pesquisa, tá? Você discute o porquê qualitativo, o porquê exploratório, o porquê descritiva. Isso é muito importante. Eu acho que não é só uma questão de forma,
mas é uma questão de situar a pesquisa em relação ao propósito e ao caminho que você traçou, tá? E aí eu boto isso aqui como um destaque, como algo importante, que já está feito, tá? Não tem que ser mexido, tá? Pronto. Aí um ponto que eu deixo também para você e Gleides conversar. Eu fico até um pouco assim constrangido, porque mexer a estrutura do trabalho é um negócio complicado, né, Cleiton? É bronca, mas aí é sugestão. Veja, você faz toda uma introdução, você apresenta todo o teu trabalho, você justifica todo o teu trabalho. Isso aqui acontece logo depois que você faz uma descrição metodológica e aí você finaliza com: nessa investigação, o objetivo é se entender como será a missão da igreja e sua interação. Você retoma o que é que vai ser a pesquisa, né? Isso por reconhecer as novas tecnologias, e por esse motivo cabe perceber a possibilidade de ensino uso bíblico, o qual pode ser aplicado com a finalidade de evangelização. Era para César ter parado ali. Veja, não tem necessidade de ir adiante disso daí. Esse é o final do final. Tanto que na tua apresentação, tu não vai além disso, César, não precisa ir além disso. Mas tudo bem, o que vem depois ficou bem escrito. Mas cabe de novo a uma nova justificativa. Veja, tu volta de novo a um tópico que está finalizado lá na página 15. Tá? E aí o que é que eu faço de sugestão? Meio me arriscando assim, porque eu tenho intimidade com você e com o Gleice para falar isso, mas se quiserem, ignorem, tá? Pega tudo que vem depois disso e joga lá na página 15, ainda marca aqui o trecho em que você pode fazer isso, tá? Então, o que vem depois da página 22 a 25, percebe? 3 páginas, tá certo? 3 páginas adiante, tu vai de novo, né? Explicar o porquê do trabalho, já está justificado. Mas se você quiser, e não é uma justificativa ruim que você traz, logo na página 15, depois que você faz, ó, a hipótese, tais como premissas, que se a internet não alterou só pelo comportamento das pessoas, também as relações eclesiásticas, comunicação do evangelho. Tudo que vem depois é justificativa. E a sugestão? Se não quiser perder o que está bem escrito, da página 22 à página 25, insere aqui, ó, depois desse trecho da página 15. Quando você começa a justificar, coloca lá. E aí fica a justificativa todinha junta num canto só. Tá? E eu marco isso aqui no texto também, tá? Toda parte que poderia ser deslocada e no texto aonde ela poderia ser inserida, tá? Quando você inicia a justificação. É audacioso fazer isso, tá? Não é sendo trabalho de qualquer um que eu ia arriscar fazer um negócio desse, não. É porque eu entendo que a gente já tem um certo caminho junto aí dá para fazer isso. Não acho prejuízo à estrutura. Eu acho que naquela frase que eu marquei ali, você encerra com chave de ouro. Então, qualquer coisa que você colocasse ali, além daquilo ali, não ia trazer acréscimo ao trabalho. Era para terminar ali, naquele ponto. Tá? Mas, vê, não vai lhe dar trabalho, não, porque é deslocar ou tirar. Tá? Não vai dar trabalho, não. Aí você começa, né, o capítulo 1. Iron, tá? Oi. Iron, se a gente também suprimir, não vai fazer falta, né? Também não faz falta, porque o trabalho ele já está todo justificado. É só uma questão de apego, tá entendendo, Gleides? Uhum, eu também acho. É só uma questão de apego. Se você tiver muito apegado e não quiser perder, mas, rapaz, né? Porque não está mal escrito, nem nada, tá? E aí você escolhe tirar ou deslocar, né? E aí depende do nível de apego que vocês tiverem a informação que está ali. Porque o trabalho ele não precisa mais de justificativa. A introdução já está muito boa, muito bem justificada, tá? No âmbito geral, no âmbito do perfil, né? do jovem, né? Que eu entendo que o trabalho ele esteja voltado a esse público mais jovem, né? A próprio contexto que traz essa emergência, que foi a questão do isolamento, ele fala de tudo, tá? Mas, sinceramente, não precisaria nada além daquele ponto, tá? Mas se tiver apegado e não quiser perder, leva lá para juntar toda a justificativa num ponto só. Nos capítulos, tá? Da fundamentação teórica, que já são os capítulos também de discussão, né, que o César faz, de novo a questão de referência, tá?
Veja, eu sei que são informações históricas, com certeza, pela construção, César leu e leu muito, tá? Mas toda afirmação, tá? Tudo que está no imperativo, tudo que traz, tá? A questão, ó, até o futuro imaginável, até imaginável o futuro dos dias atuais, quando a comunicação entre as pessoas tornou-se uma realidade indispensável. Quem está dizendo que essa comunicação se tornou indispensável não é César, tá? Não é o propósito do trabalho de César, cabe referência, tá? A velocidade vertiginosa da artificial, utilizando modelos primitivos, né, usando dados, algoritmos estatísticos, não é César que está afirmando isso. Então, há referência aí, tá? Toda afirmação que não é fruto da pesquisa requer referência. Na verdade, esse é o grande ponto a ser revisado em todo o trabalho, tá, César? O que não é reflexão. Veja, muitas vezes você traz uma afirmação e aí você reflete sobre ele. Perfeito, ótimo, tá? E aí não precisa referência, porque quem está refletindo ali, quem está interpretando, quem está fazendo as considerações necessárias é o César. Então, beleza. Então, né, não precisa de referência, porque é a autoria própria. Na página 30, a mesma coisa, tá certo? E aí eu não vou pegar um a um, porque eu acho que a ideia já ficou, né, marcada aí, tá? Mas aqui está no sentido de você poder acompanhar e ajudar, né, na contemplação de alguns momentos em que isso é necessário. Então, é mais para lhe ajudar do que para fazer a correção. E aí vem o afago, né? Para não fazer só a excelente fundamentação teórica, você traz não só as possibilidades incrementadas com o advento da tecnologia, mas a problemática, aquilo que eu estava falando, tá? A problemática da alienação a partir da tecnologia, tá? Tudo imerso em uma narrativa histórica, né, e o desenvolvimento dessas TICs. Ficou muito bom mesmo, tá, César? Eu nem elogiar à toa, não. Ficou muito bom mesmo. Então, segue uma excelente relação dessas possibilidades com o contexto do ensino e aprendizagem, a partir das ferramentas de buscas, e aí você introduz muito bem mesmo, a ideia do match learning e do modelo preditivo dentro das tecnologias. Tá? Eu achei que houve uma sutileza e uma construção coerente, muito boa, para a introdução das ferramentas no propósito da tua pesquisa. Segue aí com a questão das referências no contexto 2 também, tá? E aí pense isso aí como algo para lhe ajudar. É uma coisa diferente, tá? Na página 47 e 48, você começa a produzir, começa a discutir. E aí você usa o termo conceitos, tá? Por conta disso, apresenta 3 conceitos breves. Eu não acho que a palavra seja... conceitos práticos, tá? Eu não acho que a palavra seja conceitos. Não acho que a palavra seja conceitos. Talvez preceitos, ou talvez mais ainda reflexões com implicações práticas. Tá? Porque, você veja, não é um conceito da tecnologia dentro do desenvolvimento de software. Você está fazendo uma proposição. Então, você está refletindo sobre, no sentido de construir uma prática educativa a partir disso. Então, é só o uso do termo conceito, eu substituiria, tá? O preceito, ou reflexões com implicações práticas, tá? Eu acho que ficaria mais adequado ao que você propõe, mas veja, não importa o que eu estou achando, não. Importa qual é a sua intenção na escrita disso daí. Então, não é tentando escrever não, mas isso aí vai pensar direitinho o que é que eu quero, tá? Porque não é simplesmente uma reflexão conceitual que você faz, até porque o que você traz aqui não é um conceito, tá? O que você traz não é um conceito, tá? A tecnologia dentro do desenvolvimento de software, no sentido de cumprir uma programação estudada e pré-estabelecida naquilo que se pretende para os alunos, isso não é podia ser um princípio, mas nem princípio tá? É uma reflexão mesmo que você está fazendo aí, tá? Ou um pressuposto do qual você parte para construir uma prática educativa, uma proposta de prática educativa, tá? De novo, nesse ponto aqui, requer uma afirmação, porque você afirma, ó, educar é um processo, um somatório, um conjunto de atividades. Quem afirma isso não é o César, tá? Isso é fruto de um embasamento em outro trabalho. Aí, de novo, né, o segundo conceito entraria a segunda reflexão, né, com implicação prática, diz respeito à oferta de um ambiente adequado.
né? Há um espaço em que os alunos deveriam ter acesso a um conteúdo aplicativo, blá, blá, blá. Então, assim, a cada momento eu discordo do termo conceito, mas aí você vê direitinho com Gleides, tá? Mas é só o uso da palavra mesmo, tá? O terceiro, a mesma coisa. De uma maneira geral, tá certo? Eu entendo tua proposta como muito relevante, muito bem definida, muito bem justificada, né? Você justifica e propõe caminhos para a implementação, isso é muito rico, tá? Discute a natureza, e você faz isso no teu trabalho, inclusive lá no capítulo 2, se eu não me engano. A natureza dos jovens como nativos digitais, tá? E ressalta que, ao invés de dissociar esse perfil, veja, o jovem ele tem esse perfil de ser nativo digital. Em vez de dissociar isso da própria prática cristã, você traz uma construção em que você mostra que é preciso orientar eles a partir desse perfil também, tá? Justamente para dificultar o próprio processo de alienação a partir da internet, né? As pessoas, às vezes, a internet ela precisa estar longe da escola, a internet precisa estar longe da igreja. É uma ferramenta que é natural àqueles jovens, então precisa ser utilizado. E aí você mostra o como, tá? E nesse mostrar o como, você coloca o envolver a família nessa orientação, o que é muito importante, tá? Nesse diálogo, né, com as ferramentas tecnológicas, que podem auxiliar na aprendizagem dirigida, né, ou na própria autoaprendizagem. A partir do momento que você tem um modelo preditivo, né, e os jovens é orientado a uma busca, o próprio algoritmo da internet continua orientando em relação a isso, né, em relação a essa bolha de conhecimento que procura. Então, é algo que se perpetua. Então, não é só na questão da aprendizagem dirigida, mas, inclusive, posteriormente, na autoaprendizagem. E aí, nesse sentido, tá? Contribui com a formação de novas lideranças, e aí eu senti um pouco, talvez e veja, não é necessário, eu acho que o trabalho ele não vai por aí, mas quando você fala da formação de novas lideranças, eu acho que você poderia discutir um pouquinho da questão do apoio mútuo na aprendizagem e na superação de dificuldades. Isso fica muito marcado quando você mostra aquela sala com várias possibilidades de organização das cadeiras, individuais, né? Em dupla, em grupo. Então, essa formação da liderança e o apoio mútuo a partir da liderança, inclusive no sentido dessa rede de relacionamentos, que não precisa ser só virtual, mas também presencial, mas pode se perpetuar em relação à rede virtual, ela podia ter sido um pouco mais explorada naquele momento, tá? Mas se não para agora, porque realmente no texto não faz falta, como perspectiva a outros trabalhos, que aí seria como aplicar, tá? Ou o que pode emergir dessa aplicação. Então, agradecer imensamente, tá certo? Foi um prazer ler, o texto está muito fluido, eu gostei bastante da escrita, da coerência, da forma como está organizado e da proposta do trabalho, né? Por isso que eu falei tanto. Você vê aí, metade do que eu falei foi elogiando, viu? Né? Não, o detalhe é esse. Umas suas ponderações. Eu quero agradecer. Tá? Deixa eu colocar aqui, eu não sei onde é que está o coisa mais, para parar a apresentação. Eu também, viu, César? Apanho na tecnologia. É? Eu não sou nativo. Também obrigada, José Heron, aí, pelas contribuições. Finalmente, a minha rede voltou. Então, agora eu estou conseguindo acessar pelo computador, que coisa boa. Mas, mesmo assim, eu vou deixar o Clayton como nosso anfitrião para não cair no... Não arriscar, né? Não arriscar, exatamente. Vem cá, eu estava falando... Desculpa, Gleides. Eu estava compartilhando a tela, eu estava falando que nem um maluco e vocês não estavam vendo a minha tela. Não, estávamos sim. Tá, mas agora não está mais não, né? Agora não. Eu fico perdido. Eu não sei o que fiz aqui que saí. Então, mas obrigado, gente. Obrigado, foi um prazer, tá? E fico muito feliz em ver como o trabalho ficou. Eu também fico feliz, né, pelas suas observações. Elas são bem pertinentes e nós vamos atentar mesmo para que a gente possa contribuir ainda mais, né, que o trabalho do César fique cada vez melhor. Eu vou, antes de passar a palavra para o Dr. Clayton, eu vou justificar a ausência do nosso diretor, né, o pastor André,
ele está sem internet e, e sem energia. Então, ele me passou Acontece. agora um WhatsApp. E eu disse para ele que eu até entendo, porque quem estava com problema, eu também estava, então eu vi que no sábado eu não vou fazer mais não, porque sempre dá problema. Bom, vou passar então agora, né, a palavra ao professor Dr. Clayton. Ok, muito obrigado. E não sei se isso conforta a gente um pouco saber que lá nos Estados Unidos também tem problema com internet, com coisa assim, né? Às vezes Conforta. é só aqui que a gente tem esses problemas, às vezes eles têm lá também, né? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, da gente poder participar e analisar aí o trabalho do César. Já participamos aí na qualificação, né? E, como o Dr. José Heron falou, ver esse crescimento daquele momento até o trabalho que é apresentado agora, isso é muito gratificante, né? Às vezes a gente apresenta algumas coisas na qualificação, depois vê o trabalho de novo e ele está do mesmo jeito que estava antes, né? Então, quando o aluno consegue assimilar aquilo e trazer isso para dentro do seu trabalho, isso é muito, muito bom, né? E só uma explicação para o Aeron, como anfitrião, eu tenho superpoderes, tá? Então, foi eu que tirei a sua apresentação quando você estava procurando lá, eu já Me sentiu perdido, né, Cleiton? Obrigado mesmo. Tranquilo, tranquilo, né? Bom, eu tenho algumas observações também, várias já foram feitas, então não precisamos repetir isso, algumas coisas vou apenas reforçar. Gostei muito da mudança do título, né? Lembra que antes a gente tinha aquela questão que já entrava com modelo preditivo direto no título, né? Agora, a contribuição das tecnologias da informação e comunicação para a igreja, direcionadas à formação e ensino bíblico. Acho que ficou mais redondo porque ele é mais amplo do que só o modelo preditivo, né? Então, ficou muito bom. Eu só tenho aquele "e" no meio ali que talvez não precisaria, né? A contribuição das tecnologias da informação e comunicação para a igreja, direcionadas à formação e ao ensino bíblico. Acho que aquele "e" que está ali no meio, ele não vai contribuir muito, né? Então, dá para tirar ali. Então, o título ficou bem melhor, mais objetivo, mais claro também. A introdução, acho que foi bem analisada aí pelo José Heron também. Concordo com aquela parte que, né, quando já dava para terminar, né, e tenta voltar a justificar algumas coisas que não são necessárias, né? Está muito bem justificado já na parte anterior e concordo que se tirar fora dali está excelente, né? Aquela parte ali. Problema apresentado, a metodologia apresentada na introdução, então o leitor ele entra para o trabalho já sabendo o que vai acontecer. Então, nesse sentido, está muito bem trabalhado aí. A parte da estrutura, né, ela está assim, o esboço todo, né, agora você tem os 3 capítulos desenvolvidos, então eu acho que está muito bem detalhado. Eu vou, no final da minha fala, eu vou entrar um pouquinho no capítulo 2, que tem algumas coisas que eu quero colocar lá, mas eu vou deixar isso para o final falar da estrutura, tá? A fundamentação sua está muito boa, 127 obras, várias obras em inglês, artigos, dissertações, então nesse sentido está assim bem fundamentado. Eu não consegui fazer a verificação de se todas as obras citadas no final foram utilizadas no decorrer do texto ou não, mas está muito bom nesse sentido, 199 notas. Mas, mesmo assim, eu senti, como o Dr. José Heron comentou, alguns lugares tem algumas expressões que a gente percebe assim que ela está baseada em cima do que alguém disse. Então, numa releitura, de novo, opa, isso aqui eu li lá em tal lugar, coloca a notinha lá, sempre vai ser bom, porque ele dá mais peso aí para o seu trabalho. Eu lembro que eu tinha feito lá na qualificação uma observação sobre uma definição do Pierre Levy sobre cybercultura, né? Eu disse, ele está falando há 20 anos atrás, né? E aí eu fiz questão de dar uma observada nisso e você faz uma excelente contextualização, né? Se lá ele já falava isso, quando nem existia tal coisa, imagina hoje, né? Então ficou assim, essa reconstrução acabou ficando muito boa.
Quanto à questão da fluência do texto, acho que ele está bem escrito. Sempre tem alguma coisa que acaba escapando, né? Então, uma última análise lá no final vai ser bom, mas você já padronizou. Eu lembro que lá no início tinha cybercultura nos lugares escrito com Y, depois com I, cyberespaço nos lugares com Y, com I. Isso foi consertado, né? Então, eu percebi só que ficou em alguns lugares quando é nome de livro, quando é citação direta de alguém, aí não tem o que fazer, né? Mas quando é texto seu, está padronizado, está bem certinho, né? Eu lembro que você tinha também colocado em alguns lugares lá alguma sigla, né? O machine learning, né? Que tinha só ML, mas a explicação só estava lá na frente, então você já antecipa isso também. Então esse trabalho acabou ficando muito bom também. Uma coisa que eu acho que ainda daria para ajustar é a questão das referências bíblicas, né? Eu vi que você, em boa parte delas, optou em colocar um ponto depois da sigla do livro, né? Eu não sei se é só preferência minha, mas eu acho que fica melhor sempre duas letras, né? E não um ponto na referência bíblica, né? Então, de repente, essa é uma coisa que dá para fazer ainda. Na parte metodológica ainda, no sumário precisa atualizar o número de páginas, tá? Ele está com... teve uma hora que eu fui procurar, aí dizia página 40, cheguei lá na página 40, tinha outras coisas, né? Eu vi que ele precisa atualizar o número de página, né? Tá ok, mas o número de página precisa ser atualizado onde oficialmente está agora. É óbvio que agora, a hora que você tirar alguma coisa, colocar alguma coisa, isso vai, as páginas vão alterar de novo, né? Então, esse é sempre vamos dizer assim, a última coisa que a gente faz, né? O trabalho, não vou mexer mais no conteúdo, nas referências, nas notas, nada. Bom, agora eu vou pegar o sumário e atualizar o número de página para que isso fique certinho, né? Quanto ao conteúdo, na verdade, algumas provocações só para a gente pensar, né? Você coloca aí da questão de que o professor, né, ele precisa dominar as tecnologias de informação, né? E aí é uma complicação, né? Especialmente essa questão de que os instrutores, e você menciona isso, né? Os instrutores são imigrantes digitais, e os alunos são os nativos digitais, né? Aquela situação, eu tenho uma filhinha de 10 anos, né? De vez em quando tem que chamar ela para me explicar alguma coisa no celular, né? Alguma coisa que eles dominam porque eles nasceram dentro disso, e a gente está tentando lidar com esse negócio todo. Então, como é que preparar esse povo, que são, na sua maioria, aí, os professores, né? Que vão estar lá na escola bíblica, na igreja, ensinando, para lidarem com uma tecnologia que não é natural nossa. Eu tive uma situação muito interessante há algum tempo atrás, onde um amigo meu que é professor de escola bíblica dominical, 77 anos, usando uma ferramenta chamada Mentimeter, na escola bíblica dominical. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta. É um site onde você faz uma proposta, manda o link para a turma, o pessoal interage e você joga para o telão da sala de aula, né, as respostas, os comentários lá. Um senhor de 77 anos, de boa, né, utilizando isso, né, e a turma jovem ali amando a aula porque estava se sentindo incluída, né, naquela dinâmica, naquela questão. Então, assim, a percepção é possível, né, nós que somos imigrantes digitais, é possível a gente entrar nesse mundo. Só que a gente precisa caminhar mais aquilo que para a geração nova é natural, né, nós temos que correr um pouco mais atrás para alcançar isso. Outra coisa que eu vi que você, falando aí de conteúdo, né, que acabou não abordando muito, mas que talvez seria um tema interessante para incluir, a questão dos chamados serious games, né, ou dos jogos instrucionais. Né? Hoje, no mundo corporativo, né, em outras áreas, assim, o pessoal tem utilizado isso muito, é aquela ideia de aprender brincando. Né? E eu acho que nós cristãos, e é uma autocrítica para todos nós agora, nós cristãos estamos a quilômetros atrás de outras áreas aí. Por que os nossos filhos estão buscando qualquer tipo de jogo que está à disposição? Porque a gente não tem um jogo bíblico, de instrução bíblica, à altura daquilo que outros estão produzindo.
É óbvio que você, né, você pega um joguinho cristão, é aquela coisa assim que parece que foi produzido em 1970, né? Aí ele vai pegar um jogo, né, de outra área, com tecnologia de última ponta, com a parte visual, tudo. Então, assim, nós precisamos, como cristãos, né, dar um passo a mais para que a gente tenha o que oferecer aí para essa geração mais nova. Então, não sei quem é que vai começar a fazer isso, mas a percepção estamos atrasados no tempo em relação a isso. Eu acho que nesse sentido o seu trabalho, César, ele traz uma provocação muito boa, né? Talvez você não traz ainda toda a solução, mas pelo menos aquela questão assim, precisamos começar a fazer isso. A gente está atrasado, né? E se não começarmos logo, nós vamos perder uma geração toda que está aí no meio, procurando a tecnologia, procurando coisas cristãs na tecnologia e não está achando. E por isso eles não querem mais ir para a escola bíblica, não querem mais ir para a igreja, não querem mais ler o texto bíblico, porque não tem uma ferramenta dentro daquilo que eles estão acostumados a fazer, né? Uma outra coisa também de provocação aí para a gente pensar no tema, né? Como é que lidar com essa geração nova agora, que é essa geração nativa digital, com a questão do excesso de informação, né? A nossa geração, né, mais antiga, nós tínhamos problema de falta de informação em alguns casos, né? A gente precisava uma coisa e onde é que ia fazer, né? Essa semana eu estava num simpósio da AST, que é a questão dos seminários teológicos evangélicos no Brasil, e uma discussão que a gente teve lá, eu participei de um painel sobre a questão de uso de estudo de línguas originais nos seminários. Ainda é necessário? Porque hoje eu tenho a Bíblia interlinear de grego e de hebraico no meu smartphone. Domingo estava na igreja, o pastor falou um negócio lá, eu digo, mas nunca ouvi isso. Em 15 segundos eu abri o celular, consultei o texto bíblico no original, interlinear, a análise dele, estava tudo aqui. E a geração que está vindo hoje, eles estão tendo toda essa informação assim aos milhares de informações. A pergunta é, será que com esse excesso de informação, as pessoas ainda sabem o que fazer com a informação? E aí eu pegando a mesma área, né? Há 25 anos atrás, quando eu comecei a estudar línguas bíblicas, eu não tinha quase nada, nem material escrito sobre o assunto, né? Hoje eu tenho na minha mão várias versões bíblicas, né? Traduções e tudo isso à disposição. A pergunta é hoje, talvez, ensinar como as pessoas utilizar esse excesso de informação que a gente tem. Talvez essa seja um pouco a nossa preocupação, né? E uma provocação que eu achei muito interessante que você faz ali quando você usa na conclusão a analogia lá da Torre de Babel, né? O mesmo tijolo que abriga uma família, ele pode também desafiar a Deus, né? Ou seja, a mesma tecnologia que pode ser para nós uma ferramenta excelente, né? Será que isso não está, de alguma forma, em algum momento aí, substituindo Deus, ao invés de eu estar buscando a Deus, eu tenho 10 versões da Bíblia no meu celular. Adianta se eu não estiver lendo, né? Eu tenho tantos recursos, adianta se eu não estiver utilizando isso, né? Então, eu só coloco isso assim como uma coisa assim, de fato, uma preocupação muito grande que a gente tem aí para lidar com tudo isso. E aí, deixa eu te mostrar duas questões agora no seu sumário, e aí com isso eu já finalizo. Só colocar essa preocupação aqui, só um pouco. Isto, tá? No capítulo 2, primeiro que você tinha um dos títulos, esse aqui que eu estou grifando, ele não estava no seu sumário, tá? Por isso eu até deixei com uma letrinha mais fraca ali, eu tenho que trazer ele para o sumário, né? Mas a preocupação maior que eu tenho no capítulo 2 é a seguinte, ó. Você fala assim, a missão formativa da igreja, né? Depois, a prática formativa e o processo de ensinar. Aí, a importância da família, ok? A responsabilidade da igreja na formação. A igreja, o ensino voltado à formação, parece assim que você está indo sempre para um subtítulo, mas continua, vamos dizer assim,
quase a mesma ideia, vamos dizer assim, dá a impressão quase de estar andando um pouco em círculos em alguns lugares, né? Aí você vai para o 2.2, a influência da igreja na formação, né? Aí você está lá no subtítulo de novo, a igreja como espaço de formação, né? Então, ali talvez teria que, ou só na forma de construir os títulos, né? Mas a impressão que dá, assim, é que volta de novo no mês de a igreja como espaço de formação. Esse já era o título geral, né? E aí, de novo, lá você tem, se olhar aqui, por exemplo, você tem 4 níveis, né? 2.2.2.2. Você está no 4º nível, tratando ainda lá daquela mesma questão do título anterior, né? Então, só isso observar um pouquinho. E eu vi aqui em cima, você está dentro, quando se apresenta aqui o modelo preditivo, que depois, lá no capítulo 3, aquela imagem que você colocou lá do diagnóstico preditivo. Isso, né? Os quatro estágios. Sim, do Gardner. Isso, aquela imagem ficou muito boa, né? Porque ela ilustra o que você está querendo tratar, mas aqui em cima você está dentro da responsabilidade da igreja aqui, né? E aí você joga aquele modelo preditivo, não sei se ali não ficou meio antecipado ali, né? Talvez deixar ele lá na frente, onde você apresenta ele como sugestão principal. E também, um outro detalhe aqui nas considerações finais e referências, como você utilizou a introdução sem o número, aí também não utiliza nas considerações finais e nas referências, né? Tem um modelo que a gente faz, que introdução ao 1, né? Depois os capítulos, aí sim você usa as considerações com numeração. Como não tirou, e eu acho melhor não ter na introdução, então aqui também só tirar o número ali nas considerações e nas referências finais, tá? Mas esses são detalhes técnicos, né? Simples de resolver, tá? Bem tranquilo aí, tá? Seriam essas as minhas observações aí para esse momento. Obrigada, professor Clayton, doutor Clayton. De novo, eu não sei o que aconteceu com esse sumário também, né? Porque ele foi de um jeito e eu tô olhando, ele está de outro. Eu não sei como César trabalha com... Você falou que trabalha com o Pages, né? Que é um outro... Eu acho que é isso aí. A numeração não dá algum problema aí de... Não dá certo. Assim. E outra coisa, tinha uma parte lá que eu disse para ele, eu não consigo mexer, eu tenho que riscar tudo porque você fez de um jeito que está me... Mas eu não consigo. Ele, professora, não risca. E eu disse, a gente estava brigando com os aplicativos, hein, César? Mas ainda bem que é só coisa pouca, dá para a gente organizar. Isso aí. Bom, mas mesmo assim eu agradeço, né, as ponderações. César, você tem alguma coisa a falar? Veja o seguinte, foi muito bom que o professor José Ayron falou, no que se refere às referências. Olha, a coisa que eu tive mais critério nesse trabalho foi com referência a essas normas e referências bibliográficas. Eu li, eu creio que mais de 300 trabalhos, entre trabalhos na internet e livros mesmo. E fiz aproximadamente 200 referências com mais de 120 obras lidas. Muita coisa que a gente lê, a gente não aproveita, mas aquilo fica na nossa mente. Aquilo grava na gente. E, às vezes, quando a gente está escrevendo, a gente começa a replicar aquilo que está dentro do coração. Então, eu creio que é por isso que tem algumas coisas ali que realmente não é meu, mas é aquilo que ficou dentro de mim, né? Porque eu tive muita... até a professora Gleides, uma ocasião, disse, você está com excesso de preciosismo, porque eu coloco lá atrás, na referência, na última página, eu coloco, vamos supor, se uma obra eu consultei 3 ou 4 vezes, eu coloco cada página onde foi consultado lá atrás. Aí ela disse, não precisa colocar o número da página na referência final, né? Então, realmente, eu vou ter que ler muita coisa para colocar essas referências daquilo que estava na minha cabeça, mas realmente, hoje, sinceramente, eu tenho que rebuscar onde é que estão essas afirmações, né? Reconheço que não é coisa minha,
né? Porque esse trabalho como um todo foi um grande desafio para mim. A virada de chave foi no momento que eu estava doente. Deus me deu essa doença para eu passar 10 dias hospitalizado, sendo 5 dias na UTI, e eu fiquei a sós. E esse momento foi sublime para mim, porque ele me deu um desafio, uma missão da qual eu não sou capaz, principalmente na área de pedagogia. Minha formação não é pedagógica. Hoje o dia para mim é um dia especial, porque no dia 18 de dezembro de 1977, eu estava colando o grau em odontologia. Então, tem 44 anos. Então, é uma data assim, muito especial para mim. Então, até nisso, Deus me presenteou, me deu um presente de aniversário, né? O dia que eu defendo uma tese, naquilo que eu vou agora trabalhar o resto da minha vida. Eu vou trabalhar dentro dessa ideia, eu vou trabalhar dentro daquelas ponderações que o professor Clayton falou muito bem, que é na formação de nova liderança. Eu quero colocar isso na prática, eu vou partir para formar a equipe. Eu estou chamando vocês para fazer parte dessa equipe. Eu não sou capaz. Deus está me dando visões das quais eu não tenho nenhuma capacitação, mas eu tenho que formar uma grande equipe, objetivando utilizar a instrumentalidade do cyberespaço, a instrumentalidade dessas ferramentas que estão disponíveis, né? E a gente não faz uso. Como o professor Clayton bem falou, o que é que eu vou fazer com o jovem para, dentro de uma estrutura lúdica, ele conheça a palavra de Deus? A gente tem que construir isso e colocar a estação digital dentro da igreja local, para ela funcionar todos os dias e ela possa ser um atrativo para essa juventude. A gente tem que deixar isso para a próxima geração. Eu vou trabalhar o resto da vida nisso. Eu quero agradecer, professor Clayton falou dessa questão dos jogos, a questão das referências. Olha, veja o seguinte, eu fiz o trabalho todo em Pages, eu vou ter que fazer um curso de Word. E todas as vezes que eu faço a transferência, a formatação sai diferente. Eu estava olhando agora o sumário que o senhor apresentou, e o número não está no cantinho do lado direito. No meu, tanto é que eu mandei em PDF, porque no PDF ele transfere tudo igualzinho, mas número de página sai errado, a numeração sai errada. Então, é possível aquilo, quando o senhor procurou num canto, não encontrar lá no sumário, é possível que no original não esteja, né? É por isso que eu mando no PDF, porque no PDF ele reporta exatamente como está na minha tela, né? Então, eu creio que essa questão do sumário é uma questão de transferência de aplicativo. Mas, nas próximas vezes, eu vou procurar trabalhar no Word, porque não vai haver esse problema, tá bom? É isso só que eu tenho que agradecer. Agradecer a varredura que o professor José Iron fez, olhando cada palavra e fazendo uma análise assim, de pente fino, e, obviamente, isso tudo a gente tem que otimizar. Eu ontem eu vejo o seguinte, Deus coloca na mão da gente as coisas, sem a gente sair procurando. Colocou pessoas tão criteriosas para fazer uma análise assim, bem acurada desse trabalho. Eu estou entendendo essa crítica, estou louvando, meu Deus, assim por isso, porque a gente vai otimizar isso e corrigir essas coisas. Então, não tenho mais muito comentário, e o jogo agora é partir para a estação digital, é a gente formular um framework com pessoal capacitado na área de pedagogia, na área de arquitetura, na área de teologia e na área de engenharia da computação, formar uma grande equipe, formar um grande time e colocar um aplicativo na mão do pastor da igreja, que ele possa disponibilizar para os seus membros. Eu quero fortalecer a igreja local, e para que essa igreja local ela seja formativa na palavra de Deus, inclusive com uma estrutura lúdica. Muito obrigado. Obrigada, César, né? Também aí pela sua, vamos dizer assim, disposição, né, de rever, né? Isso é muito, muito bacana dentro do processo formativo, principalmente dentro desse processo de produção de texto, em que o texto vai ser para o outro, né, e que
isso seja realmente reverberado aí no seu coração cada dia mais, tá certo? Eu falei para ele continuar, mas aí ele disse, não, para escrever coisa difícil. E ele está vendo que brigo muito a com professora Gleides é chata. Ele pegou uma pessoa muito chata. Ela cortava um parágrafo meu, eu digo, está cortando meu dedo. E o professor Iron disse aí, não, vamos tirar 3 páginas. Eu digo, ai, meu Deus, Ô, César, uma dor. César, quando eu falei em deslocar, César, eu pensei, não quero criar um infarto em César, não. Você para deslocar. Aí o professor Cleiton, não, tem que tirar mesmo. Eu digo, ai, meu Deus, um mato, outra escola. Aí eu vou dizer agora para ele, você viu que apanhou menos? Ô, Cleiton, sobre isso, César, sobre isso, pesquisa é sucinta, não dá para a gente dizer com todas as palavras que a gente quer dizer. É que nem a língua inglesa, Se você traduzir, se tiver palavra a mais, fica confuso. Tá? É verdade. A linguagem científica é assim, né? Isso que o professor Cleiton falou, né, de voltar ao mesmo, é outra coisa também. Veja, você consegue passar a mesma mensagem e ser mais claro, sendo mais sucinto. Não, eu entendo. Tudo isso eu entendo, e porque também eu sou novato nessa questão acadêmica, né? Eu passei minha vida toda dentro de 4 paredes, né? Então isso tudo é um desafio. Sempre Deus está me colocando desafios e eu estou absorvendo isso com muita alegria dentro do meu coração. Meu coração meio que explode de tanta alegria e me dá força para continuar. Mas pense direitinho em continuar, porque tem muitos desdobramentos da tua pesquisa. Quero contar com vocês. Bom, Clayton, você agora nos coloca numa sala. Vocês permaneça aí com os convidados, tá, César? Enquanto sair, né? eu tenho que sair aqui. Não, né? você não precisa sair. A gente sai. Eu vou... Pode ficar aí. Isso, eu vou colocar, na verdade, vocês numa sala de espera, então não desconectem, tá? Eu vou colocar numa sala de espera e eu já admito vocês de volta assim que a gente terminar a nossa reunião aí, tá bom? Fica mais fácil, tem poucos. Inclusive os demais convidados da mesma forma, tá? Nós vamos colocar vocês numa sala de espera, por um tempinho vocês não vão nos ver, e aí a gente já admite vocês de volta para ver o resultado aí da banca, então, tá bom? Só um pouquinho... Pronto. Retornamos? Ah, sim. Agora que eu estou vendo. Bom, César, nós nos reunimos, né, para fazer, vamos dizer assim, o status. Eu tô usando essa palavra, não sei nem porquê, né? Status de aprovação, coisa mais feia. Mas é melhor do que veredito. Melhor, muito mais. Veredito é para a morte. É só para descontrair um pouquinho, tá, César? Fica tranquilo aí. Então, nós nos reunimos, né? E já temos aqui o resultado para lidar. Então, você foi aprovado. Glória a Deus. Né? E a sua nota foi 10. Oh! Então... agora meu marido vai entrar aqui, ó. Opa! Meu companheiro. Bom, e aí, veja só, você vai ter uma grata surpresa, porque eu vou ao Recife e vou lhe dar um abraço. Né? Que maravilha! Vem quando? Eu chego no Recife dia 30 agora de dezembro. Eu tenho que ver minha mãe, né? Porque passou por essa turbulência aí. Aí eu vou lá para dar um abraço nela, com toda a precaução, porque ela ainda está bem assustada, mas a gente vai vamos sair para jantar, vamos...
Olha aí, ó, tá vendo, pessoal? Depois de pra tudo, praia, ainda tem janta, ó. ir pra praia. Ô, tá bom, então. Recife aí também. Mas eu converso com você, tá Tá bom, bom. depois. Então, Parabéns, novamente, né, eu Seja agradeço, né, à banca, as contribuições tanto do Muito professor obrigado. Dr. José Iron, E muito o trabalho que obrigada. eu dei à senhora esse tempo todo. Ah, agradeço também as contribuições do Dr. Clayton, muito obrigada. Muito obrigado. Vocês me ajudaram bastante, vão me ajudar, continuar ajudando, né? Porque eu já recebi as contribuições do José Iron. Daqui a pouco, eu sei que o Dr. Clayton vai enviar para mim também. Ótimo. Eu Vou já corrigir envio aqui. para o César. Você tem 60 dias, né, para organizar. Então, assim, primeiro, e assim, não é organizar e finalizar. Você organiza, manda para mim, eu olho novamente, tá? Aí depois mando para você, É muito então vamos tempo. com Eu faço calma, antes. tá bom? Tem tempo isso aí para a gente fazer um bom trabalho e depositar isso com excelência. Se em 45 dias produziu tudo isso, Pois é, pois é. 60, ele vai 60. querer fazer outra. Não, veja o seguinte, deixa eu compartilhar. Eu ainda estou assim, muito cauteloso. Ontem, quando recebi o link, eu mandei para vários amigos, e muita gente amiga assistiu, participou da defesa de tese. Eu mandei para um amigo meu, um pastor lá na Flórida, e eu não sabia, ele é editor de livros. Ele perguntou qual o tema, eu só mandei o tema e fiz um breve comentário. Ele disse, eu quero fazer um livro. Ele quer fazer um livro, ele disse, manda depois a tese para mim, mas ele já sinalizou, porque ele disse que esse assunto é um assunto que pouco pertinente no meio, então eu já tenho um convite para transformar isso num livro. Eu não tenho nenhuma vocação para escrever. Eu aprendi a escrever com a professora Gleides. No começo, quando fazia os trabalhos, e ela corrigindo, nem assim, nem assado. Inclusive, ela cortou. Ela disse, César, você não está pregando. É verdade. Ela cortava tudo. Você não está pregando. Então, essas coisas, para mim, caíram como bênção. Né? E eu ficava, mas ela está tirando, ela está cortando a Bíblia. Você não pode justificar seu pensamento com o texto bíblico. Mas é muito bom. A caminhada do aprendizado é sempre assim. Né? É uma caminhada e ela não acaba nunca. E eu me sinto cada vez mais motivado, né? Para a gente trabalhar. E eu quero trabalhar dentro desse tema. Meu tema vai ser esse. Eu quero partir para montar uma equipe para fazer um software, um app e colocar isso disponível para a igreja. Não sei... Isso é bom. Essa a minha missão agora. Eu vou passar agora a palavra para o José Iron e para o Clayton fazer também as suas, né, considerações finais, agradecendo já a participação, né, dos teus amigos aí nesse se tiver processo. Mais ponderações tá a fazer, escreva bem, que eu quero que esse texto saia bem redondinho. Não, parabéns, Cleiton, não só pelo produto, tá? Acho que o duplo parabéns aí pelo produto, que é o texto escrito, que é a proposta, né? Didática, como também pelo seu processo de crescimento pessoal, né? Então, às vezes, a gente precisa se transformar, né? E ouvir, e eu sei bem disso, viu, Cleiton? Eu me vejo muito em você, porque eu tenho uma necessidade muito grande de estar no controle, mas as minhas melhores construções foram feitas com colaboração, e colaboração é ceder, né? Ceder para avançar. Então, está muito claro, dentro do processo todo, o teu crescimento pessoal. Eu não estou falando da escrita, você às vezes fica falando muito da questão de aprender a escrever, ou de escrever, mas muitas vezes o aprender a ceder, né? E aceitar o outro olhar, né? A gente, na academia, a gente precisa muito fazer isso, e eu vejo você disse que não é um escritor, tá? Mas eu vejo você com todos os elementos de um bom pesquisador, tá? Dentro desse processo de crescimento. Isso é muito importante, né? Avaliar o processo, a caminhada,
tá? Então, parabéns duplamente, tá? Pelo produto final e pelo processo de crescimento. Da minha parte também, quero parabenizar, né? E concordo com o que o José Irão comentou. Eu acho que o processo de crescimento nesse período foi o que mais nos impactou, né? Você tinha um tempo muito curto, né? Enquanto em outras instituições, entre qualificação e defesa, tem 1 ano de tempo, você teve 45 dias, você produziu muita coisa e apresentou isso para a banca. Então, acho que esse crescimento seu durante esse tempo e aquilo que você conseguiu produzir, tá de parabéns por isso, e fica o desafio para a continuidade. A gente percebe que você está motivado aí, tem coisas para fazer ainda para frente, e há uma demanda, uma lacuna muito grande no meio evangélico daquilo que você está justamente propondo. Então, não fique parado, né? Invista seu tempo, invista o conhecimento que você adquiriu até aqui para abençoar pessoas, abençoar as novas gerações aí também. Então, meus parabéns aí mais uma vez. Quero conhecê-lo pessoalmente. Ele vai a Recife também. Ah, maravilha. Vai ter que conhecer, né, não? Porque o Aron já está lá. É Bezerro, mas vamos marcar os 4. Bezerro é um pulinho, Bezerro é um pulinho. Viu? Ano que vem, em setembro, vou estar em Recife. Tem não falei? Em Recife. Eu tenho um flat à beira-mar, que é um... Ele tem que comer carne de sol, viu? César, leve ele para comer carne de sol, porque carne de sol é o must. Professora, a senhora vai ficar quanto tempo aqui? Eu vou ficar 16... Quantos dias? Até o dia 15 de janeiro. Tá bom. Bom, gente, vamos encerrar, né? Se eu pudesse, eu ia dar lá também um abraço lá em Bezerros, no meu amigo. É perto. Convite. É pertinho. 100 quilômetros só. Tá... 1 hora de carro. Venha comer bolo de rolo. Ou então, a gente combina na casa de Cátia, olha aí. Pronto, exato. Aí a gente já sabe o caminho. Aí, ó, tá vendo? Aí. Rolou aí. Então tá certo. Aí vocês me pegaram. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Você mora longe. Agora, se fosse com a gente, eu também chamava, com certeza. Você ia ver que turma animada. Então tá bom, gente. Vamos encerrar aqui a banca, né, de defesa do César. Agora mestre, né? Em teologia, que legal. Que Deus possa aí abençoar e que, de fato, esse trabalho não fique, né? Não vai ficar, não. Preso, mas que ele ganhe asas, de fato, e que a gente possa, de uma maneira ou outra, contribuir aí contigo, tá certo? Muito obrigado. Gente, muito obrigada. Um bom sábado para vocês. Um bom Natal, um bom Ano Novo e que Deus possa nos abençoar aí. Amém, todos nós. Amém. Deus abençoe. Essa jornada. Obrigado, tchau, gente. Tchau. Deus César. Vocês. Obrigada aí o pessoal que assistiu também. Tchau, tchau. Também.